Ele estava ali. Sempre esteve. Mas ninguém parecia notar. O homem esperava o ônibus com o olhar baixo, as mãos cruzadas na frente do corpo, como se ocupasse menos espaço do que realmente tinha. As pessoas passavam apressadas, esbarravam nele sem pedir desculpa, falavam alto ao telefone, riam. Era como se ele fosse parte do cenário. Um poste. Um banco. Algo que existe, mas não chama atenção. Naquele dia, enquanto o ônibus se aproximava, ele pensou, como tantas outras vezes, que talvez desaparecer de vez não fizesse diferença. Não como uma ideia dramática. Apenas como um fato simples. Se ele não estivesse ali amanhã, quem notaria primeiro? Quem notaria algum dia? O ônibus parou. As portas se abriram. Todos entraram antes dele. Ele entrou por último. Durante anos, aquela sensação o acompanhou como uma sombra silenciosa. No trabalho, ninguém perguntava como tinha sido o fim de semana dele. Quando falava algo em uma reunião, a conversa continuava como se nada tivesse sido dito. Se chegava mais cedo, não era elogiado. Se saía mais tarde, ninguém percebia. Não era ódio. Não era agressão. Era algo pior. Era ausência. Ele tinha um nome, claro. Um nome comum. Um desses que não chama atenção. Mas, com o tempo, parecia que até o nome tinha se apagado. As pessoas o chamavam de cara, ele, aquele ali. Às vezes nem isso. Quando chegava em casa, o silêncio recebia antes mesmo de ele fechar a porta. Um apartamento pequeno, organizado demais, como se a ordem fosse uma tentativa de manter a mente sob controle. Ele tirava os sapatos sempre no mesmo lugar. Lavava as mãos. Sentava no mesmo canto do sofá. Ligava a televisão só para ouvir alguma voz. Não assistia de verdade. Apenas deixava ligada. O som preenchia algo que ele não sabia nomear. Às vezes ria sozinho de algo que ninguém mais via. Outras vezes ficava olhando para a tela, sem piscar, pensando em como a vida tinha ficado daquele jeito. Ele não se lembrava exatamente quando começou a ser invisível. Talvez sempre tivesse sido assim. Na escola, era o aluno que sentava no fundo. Não dava trabalho. Não se destacava. Os professores raramente erravam o nome dele porque quase nunca precisavam chamá-lo. Ele aprendeu cedo que levantar a mão nem sempre trazia atenção. Às vezes trazia apenas um olhar rápido, impaciente, e depois o esquecimento. Com o tempo, ele parou de tentar. Essa foi a parte mais perigosa. Porque não foi uma decisão consciente. Não houve um dia específico em que ele pensou: vou desaparecer. Foi um processo lento. Um ajuste interno. Ele começou a falar mais baixo. A ocupar menos espaço. A pedir desculpa mesmo quando não tinha feito nada errado. E o mundo respondeu do jeito que sempre responde a quem não se impõe. Ignorando. Houve relacionamentos. Alguns curtos. Superficiais. Ele era bom em ouvir. Sempre foi. As pessoas gostavam disso. Desabafavam, falavam de si mesmas, de seus problemas, de suas conquistas. Ele ouvia tudo com atenção real, fazia perguntas. Se importava. Mas, quando tentava falar de si, o assunto mudava naturalmente. Como se fosse automático. E ele deixava. Sempre deixava. Dizia a si mesmo que não era importante. Que não tinha nada interessante para contar. Que o problema era ele. Esses pensamentos se tornaram rotina. Como escovar os dentes. Como fechar a porta. Eles vinham sem aviso e iam embora deixando um peso leve,
constante. No trabalho, ele era eficiente. Nunca errava prazos. Nunca reclamava. Nunca faltava. Era o tipo de funcionário que todo gestor diz querer, mas que quase nunca é lembrado na hora de promover. Quando alguém novo chegava, ele era o último a ser apresentado. Às vezes nem isso. O novo colega começava a trabalhar semanas sem saber o nome dele. Ele observava tudo em silêncio. Observava quem era ouvido. Quem era valorizado. Quem podia errar e ainda assim ser perdoado. E, aos poucos, começou a acreditar que existiam pessoas feitas para brilhar e outras feitas apenas para preencher espaços. Ele achava que fazia parte do segundo grupo. Certa noite, voltando para casa, parou em frente a uma vitrine. Não porque algo chamou a atenção, mas porque o reflexo apareceu de repente. Ele se viu ali. Um homem comum. Rosto cansado. Olheiras leves. Ombros um pouco caídos. Ficou alguns segundos olhando para si mesmo. E pensou, com uma honestidade que assustou. Se eu passasse por mim na rua, eu também não notaria. Essa ideia doeu mais do que ele esperava. Não era raiva. Era tristeza. Uma tristeza calma, profunda, sem drama. A sensação de ter vivido anos como figurante da própria vida. Ele entrou em casa naquela noite e não ligou a televisão. Sentou no sofá no escuro. Deixou o silêncio vir. E ali, pela primeira vez em muito tempo, algo diferente aconteceu. Ele se permitiu sentir. Não tentar distrair. Não tentar racionalizar. Apenas sentir o peso de ter sido ignorado por tanto tempo. As pequenas cenas vieram à mente. Comentários que ninguém respondeu. Conquistas que ninguém celebrou. Dias difíceis que ninguém percebeu. As lágrimas vieram sem aviso. Sem soluços. Apenas escorreram. Ele não chorava por um evento específico. Chorava por anos. Na manhã seguinte, acordou com os olhos inchados e uma sensação estranha no peito. Não era esperança. Ainda não. Era algo mais sutil. Era cansaço. Cansaço de ser invisível. No trabalho, algo pequeno aconteceu. Durante uma reunião, ele teve uma ideia. Nada revolucionário. Apenas uma solução simples para um problema recorrente. Normalmente, ele ficaria em silêncio. Esperaria alguém falar algo parecido. Mas, naquele dia, talvez por estar cansado demais para se esconder, ele falou. Falou baixo. Mas falou. Como de costume, ninguém respondeu de imediato. A conversa seguiu. Ele sentiu aquele velho aperto no estômago. Aquele impulso automático de se arrepender por ter aberto a boca. Mas, alguns minutos depois, alguém retomou a ideia. Repetiu. Quase com as mesmas palavras. E todos elogiaram. Ele ficou em silêncio. Como sempre. Mas, dessa vez, algo dentro dele se mexeu. Não era inveja. Era uma percepção clara. A ideia tinha valor. Mesmo que não tivessem associado a ele. Isso o acompanhou o resto do dia. Talvez o problema não fosse só o mundo. Talvez ele tivesse se escondido tanto que até quando aparecia, ninguém reconhecia. Essa ideia não trouxe alívio imediato. Trouxe medo. Porque mudar significava correr o risco de ser visto. E ser visto significava também ser rejeitado de forma explícita. Ignorado dói. Mas ser rejeitado pode doer mais. Naquela noite, ele fez algo que não fazia há anos. Escreveu. Pegou um caderno esquecido e começou a anotar pensamentos soltos. Não era um diário.
Era mais um despejo silencioso. Frases curtas. Observações. Perguntas sem resposta. Quem eu seria se falasse tudo o que penso? Será que alguém se importa, ou eu nunca dei chance? Em que momento eu decidi me esconder? Não havia respostas. Mas escrever fez algo curioso. Ele se sentiu presente. Nos dias seguintes, nada mudou drasticamente. Ele continuou indo ao trabalho. Continuou sendo educado. Continuou sendo ignorado em muitas situações. Mas pequenas coisas começaram a mudar dentro dele. Ele passou a manter o olhar um pouco mais alto. A falar um pouco mais firme. A não pedir desculpa por existir. Nada chamativo. Nada exagerado. Mais real. Algumas pessoas começaram a reagir. Outras não. E isso confundiu. Ele percebeu que nem todos ignoravam por maldade. Muitos simplesmente seguiam o fluxo. Prestavam atenção em quem se fazia notar. Isso não justificava, mas explicava. Certo dia, no ônibus, uma senhora entrou e não havia lugares. Ele se levantou e ofereceu o assento. Ela sorriu. Um sorriso simples. Olhou nos olhos dele e disse obrigada com uma sinceridade que o desarmou. Aquilo durou segundos. Mas ficou o dia inteiro com ele. Não porque era um grande gesto, mas porque alguém tinha visto. Ele começou a reparar em pequenas presenças, em pequenos olhares, em micromomentos de conexão que antes passavam despercebidos porque ele já estava convencido de que não importava. Isso não transformou a vida dele em algo extraordinário. Não houve aplausos. Não houve reconhecimento imediato. Não houve virada dramática. Mas algo essencial começou a se reorganizar. Ele passou a se tratar como alguém que existe. E isso mudou a forma como ocupava os espaços. Em uma conversa casual, ele expressou uma opinião sem se encolher. Em outra, discordou de alguém com respeito. Algumas pessoas se surpreenderam. Outras se afastaram um pouco. E tudo bem. Porque, pela primeira vez, ele sentia que estava escolhendo. Houve um dia em que percebeu algo curioso. Ele estava falando, e alguém o interrompeu. Como sempre acontecia. Mas, dessa vez, ele não parou. Continuou a frase. Com calma. Sem agressividade. A pessoa se calou. Foi um momento pequeno. Quase insignificante para quem vê de fora. Para ele, foi enorme. Ele não se tornou alguém popular. Não virou o centro das atenções. Não era esse o ponto. O ponto era que ele parou de desaparecer por dentro. Anos sendo ignorado deixam marcas. Algumas nunca somem completamente. Ainda havia dias em que ele se sentia invisível. Ainda havia silêncios desconfortáveis. Ainda havia gente que não o notava. Mas agora, quando isso acontecia, ele não se apagava junto. Ele entendeu algo simples, mas difícil. Ser visto começa, muitas vezes, por se ver. Naquela mesma parada de ônibus, meses depois, ele estava de pé novamente. Pessoas ao redor. O mesmo barulho. A mesma pressa. Mas algo estava diferente. Ele estava ali. Inteiro. E, mesmo que ninguém mais percebesse, ele percebia. E isso não parecia pouco. Com o passar das semanas, aquela consciência começou a se infiltrar em lugares inesperados. Não como coragem repentina, nem como autoconfiança exagerada. Era mais como um fio fino, quase invisível, sustentando algo que antes desmoronava fácil. Ele começou a notar quando o ignoravam. Antes,
Isso acontecia e se misturava com tudo, como se fosse normal. Agora, havia um pequeno intervalo entre o fato e a reação. Um espaço onde ele podia escolher não se diminuir. No trabalho, ainda era esquecido em muitas decisões. Ainda não era chamado para almoços em grupo. Ainda havia conversas que simplesmente aconteciam ao redor dele, como se fosse uma parede. Mas algo curioso começou a acontecer dentro da cabeça dele. Ele parou de transformar cada silêncio em prova de que não valia nada. Nem sempre conseguia. Mas, às vezes, conseguia. E isso já mudava o peso dos dias. Certa tarde, recebeu uma mensagem simples de um colega. Um pedido de ajuda em algo que ele dominava bem. Antes, teria respondido rápido, resolvido tudo e ficado quieto. Dessa vez, respondeu com calma. Explicou. Sugeriu melhorias. Deixou claro o que tinha feito. Nada grandioso aconteceu. Apenas um o valeu, ajudou bastante. Mas, quando a mensagem apareceu na tela, ele sentiu algo estranho no peito. Um calor leve. Como se uma parte dele tivesse sido reconhecida, mesmo que por segundos. Ele percebeu o quanto tinha se acostumado a não esperar nada. Em casa, o apartamento continuava silencioso. A televisão ainda era ligada algumas noites. Mas agora ele também passava tempo sem som nenhum. Aprendeu a conviver com o próprio barulho interno. O caderno, antes esquecido, passou a ficar em cima da mesa. Ele escrevia pensamentos soltos. Não para reler depois. Apenas para tirar de dentro. Em uma dessas noites, escreveu algo que o fez parar por alguns minutos. Talvez eu não tenha sido invisível. Talvez eu tenha aprendido a não aparecer. Ele ficou olhando aquela frase por um tempo longo demais. Porque ela doía. Mas fazia sentido. Lembrou-se de quantas vezes tinha deixado de falar. De quantas oportunidades tinha evitado. De quantas relações tinha mantido superficiais por medo de ocupar espaço demais. Não era a culpa de ninguém. Nem só dele. Era uma adaptação antiga. Uma forma de sobreviver sem incomodar. Mas sobreviver não era o mesmo que viver. Essa percepção não trouxe soluções mágicas. Trouxe escolhas difíceis. Como, por exemplo, dizer não. A primeira vez que fez isso, a palavra saiu travada. Um pedido simples, fora do horário. Ele olhou a mensagem por minutos. O coração acelerou. Pensou em ceder, como sempre. Mas respondeu que não poderia naquele momento. Nada aconteceu. Ninguém brigou. Ninguém o rejeitou. O mundo não acabou. Ele ficou aliviado e um pouco confuso. Porque percebeu que muitas das punições que temia existiam apenas dentro da cabeça dele. Ainda assim, havia dias ruins. Dias em que voltava a se sentir pequeno. Em que alguém o interrompia e ele se calava. Em que passava horas sem trocar uma palavra com ninguém. Em um desses dias, entrou em um café quase vazio. Sentou-se em uma mesa no canto. Observou as pessoas. Casais conversando. Alguém trabalhando no notebook. Um atendente limpando o balcão. Ele se sentiu deslocado. Como se estivesse assistindo a vida dos outros por um vidro grosso. O velho pensamento voltou. Eu não faço diferença. Ele ficou ali, mexendo no café já frio, até que o atendente se aproximou e perguntou se estava tudo bem. Um gesto automático, talvez. Mas houve algo no tom. Um cuidado simples. Ele respondeu que sim. Sorriu de leve. E, naquele momento, percebeu algo quase constrangedor. Ele tinha passado anos esperando que alguém o enxergasse profundamente,
quando, na verdade, o que faltava eram pequenas presenças reais. Não era sobre ser especial. Era sobre existir em trocas mínimas. Isso não apagava a dor do passado, mas mudava o foco. Ele começou a perceber que o problema não era apenas o quanto os outros o ignoravam. Era o quanto ele tinha aprendido a se tratar como irrelevante. E desaprender isso era um processo lento. Houve um episódio que ficou marcado. Durante uma reunião mais tensa, alguém fez um comentário injusto sobre um erro que não tinha sido dele. Antes, ele teria aceitado calado, deixado a culpa cair sobre si só para evitar conflito. Sentiu o impulso antigo subir, o corpo querer encolher. Mas, antes que pudesse pensar demais, falou. Disse, com calma, que aquilo não correspondia ao que tinha acontecido. Explicou os fatos, sem atacar, sem se justificar demais. O silêncio que veio depois foi pesado. Por alguns segundos, ele achou que tinha estragado tudo. Então alguém concordou. Outro confirmou. O assunto mudou. Ninguém o aplaudiu. Ninguém comentou depois. Mas, quando voltou para a mesa, ele percebeu que as mãos estavam tremendo. Não de medo. De adrenalina. Ele tinha se defendido. E, pela primeira vez, não sentiu vergonha por isso. Naquele dia, ao chegar em casa, não sentou direto no sofá. Ficou em pé por alguns minutos, no meio da sala. Respirou fundo. Algo tinha mudado de lugar. Não no mundo. Nele. Os dias passaram. Meses. Ele não se tornou alguém expansivo. Ainda gostava de silêncio. Ainda preferia observar. Ainda se sentia invisível às vezes. Mas agora havia uma diferença essencial. Ele não confundia mais silêncio com falta de valor. Começou a escolher melhor onde colocava energia. Parou de insistir em conversas onde não havia escuta. Aproximou-se de quem respondia. De quem perguntava de volta. De quem fazia contato visual. Essas pessoas eram poucas. Mas eram reais. Um dia, alguém novo entrou no trabalho. Um rosto perdido, tentando entender tudo. Ele reconheceu aquele olhar. Aquela sensação de não saber onde se encaixar. E, sem pensar muito, foi até a pessoa. Se apresentou. Explicou algumas coisas básicas. Ofereceu ajuda. O outro sorriu, visivelmente aliviado. Naquele instante, algo se fechou em círculo dentro dele. Ele não era invisível. Ele tinha aprendido a ser. E agora, estava aprendendo outra coisa. Que existir também é um gesto ativo. Não exige palco. Não exige barulho. Exige presença. Anos depois, se alguém perguntasse quando tudo mudou, ele não saberia responder. Por que não houve um antes e depois claro? Houve um durante. Um longo durante. Feito de pequenos nãos. Pequenos sims. Pequenas falas mantidas. Pequenos silêncios escolhidos, não impostos. Ele ainda pegava o ônibus. Ainda esperava na mesma parada. Ainda havia dias em que ninguém parecia notar. Mas, agora, quando isso acontecia, ele não desaparecia por dentro. Ele sentia os pés no chão. A respiração no peito. O peso real do próprio corpo ocupando espaço. E isso era suficiente. Porque, mesmo quando ninguém vê, existir já é um ato completo. Se essa história tocou você em algum nível, deixe o seu like. Isso ajuda mais do que você imagina. Se inscreva no canal para continuar ouvindo histórias silenciosas, humanas e reais como essa. Histórias que quase ninguém conta,
mas muita gente vive. E, se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilhe este vídeo. Às vezes, tudo que alguém precisa é perceber que não está sozinho. Obrigado por ficar até aqui.